Silvia, eu comecei a gravação. Ok, obrigada. Vocês estão vendo minha tela, gente? A gente tá cansado até de perguntar isso, né? Tá como? Sim. Ok. Vou rodar o vídeo, então, aqui do Carlos, tá? Olá, eu sou o Carlos, diretor acadêmico. Estou aqui onde era a nossa diretoria. Pode parecer estranho eu estar aqui no canteiro de obras para fazer um convite para vocês. Um convite para a quarta edição do nosso colóquio de boas práticas. Mas isso tem um motivo. Estamos aqui transformando um espaço antes destinado a uma atividade burocrática, atividade de gestão, para um espaço de aprendizagem. Teremos aqui, nesse prédio A, uma série de salas muito bem adequadas aos novos tempos e novos espaços de aprendizagem que fomos construindo ao longo de 2020 com a experiência do ensino remoto. Gostaria de agradecer muito aos professores, aos coordenadores, aos técnicos, à equipe administrativa que nos ajudou a fazer essa transformação. Somos uma outra escola e que aprendemos muito com esse tempo remoto. Tem uma outra novidade para esse colóquio, que é a presença de famílias e estudantes que vêm aqui mostrar como que foi esse aprendizado do outro lado da tela, como que foi essa flexibilidade, essa adaptabilidade. Bem-vindos ao colóquio 2020 e seguimos aí para novos tempos e novos espaços escolares no Loyola 2021. Abraço e bom colóquio a todos. Bom, então essas foram as palavras do Carlos, né, nosso diretor acadêmico. Bom, pessoal, nós vamos ter duas partilhas, né? E eu gostaria de... Primeiro, a gente está nessa sala 3, né, que o tema que englobou, né, a minha partilha aí, a da Jaqueline da Mari, foi o uso da internet, né, e novas tecnologias na escola conectada, desafios e possibilidades. Então, eu vou falar um pouco de alguns desafios em termos desses novos tempos, né, que a gente está agora. Vou passar aqui rapidamente para vocês, como tem pessoas que não me conhecem, deixa eu colocar como projeção aqui de tela, fica mais fácil. Bom, como tem pessoas de fora da instituição, meu nome é Silvia, tá? E eu vou começar essa primeira partilha aqui com vocês. Eu trabalho no colégio desde 2015, eu trabalho no setor de tecnologia, entrei lá como estagiária e agora sou analista de suporte. Tenho uma carreira também na área de educação, porque eu sou professora de biologia também, então eu me formei em ciências biológicas e depois fiz uma mudança para a área de tecnologia, para a área de TI. E hoje estou mais focada nessa área mesmo de tecnologia, junto com educação, né? Juntando esses dois pilares. Bom, o nosso cronograma, para a gente ficar certinho, nossa abertura aqui de 18h30 a 18h40, então agora são 18h41. Então, a partilha que eu vou começar com vocês agora, a gente tem um título como Impacto do Cybercrime no Trabalho e na Aprendizagem Remota. Então, eu vou comentar com vocês alguns aspectos, porque a gente teve até para o nosso corpo docente e não docente aqui no colégio, no mês passado, que a gente teve a participação de um consultor nosso, né, na área de segurança, que foi o Guilherme, e ele mostrou algumas partes também em termos de segurança nesse momento que a gente está vivendo, né, que a gente está muito home office, com muita aprendizagem remota. Então, eu vou mostrar para vocês, vou voltar num tema que é muito importante, que na época ele também colocou, só que a gente não fez práticas, então hoje eu trouxe algumas práticas para a gente executar aqui também, que a gente fala um pouquinho sobre phishing, tá? E depois eu vou falar um ponto que é importante também sobre senhas, tá? Sobre senhas seguras,
como que a gente tem uma composição de uma senha complexa mais segura, tá? Então, a gente vai fazer alguns testes aqui também. Depois a gente vai ter um intervalo de 7h30 às 19h40. E depois a gente começa a partilha também, a segunda partilha. Meninas, não sei se o nome eu peguei corretamente, tá? Se for, vocês podem até abrir o microfone e falar também. Netflix, interdisciplinaridade e aprendizagem? Tá perfeito, Silva. É isso mesmo. Era isso mesmo? Tá, tranquilo. Então, depois a gente vai ter a segunda partilha. Então, vamos ficar até o final, tá? Para essas duas partilhas aí, que vai ser muito interessante também, a segunda. Então, vamos lá. Então, primeiro, né, a gente vai falar sobre esse impacto, né, na aprendizagem remota que a gente está tendo, de muita utilização da internet. A gente tá completamente agora dependente de internet. Vamos abençoar agora também, né, para não ter nenhuma queda de link, nem aqui em casa e nem na casa de vocês também, para vocês não perderem a partilha. Então, a gente está dependente de link hoje de internet, mais do que antigamente. E aqui eu trouxe para vocês algumas reportagens que eu queria fazer alguns comentários que a gente teve em alguns jornais aqui. Primeiro, que a gente teve, né, na época pandemia, 1 em cada 8 brasileiros já sofreram tentativa de phishing. Eu vou explicar o que é phishing, tá? Um pouquinho para frente, só mostrando essas manchetes que a gente teve aqui. O pessoal já tá golpistas, né? Exploram pré-cadastro no Pix para roubar credenciais. Então, o Pix nem lançou pouco tempo agora. Vai ser... O pré-cadastro dele vai começar dia 5 de outubro. Vocês já estão vendo propaganda na internet do Pix do Santander, por exemplo. Então, é uma outra tecnologia que já está entrando no mercado e já temos algumas pessoas tentando burlar esse sistema e explorar falhas que possa ter nessa nova tecnologia que está vindo, né? Temos também aqui ataques com falsos sites e aplicativos bancários, atinge mais de 10 milhões no Brasil em 2020. Então, a gente teve, com esse uso, né, de internet, com essa aprendizagem remota, a gente teve um número muito grande de pessoas que estão tentando explorar falhas, tanto em várias empresas, por estar utilizando agora essa dependência a mais também dessa aprendizagem e tudo ser remotamente, né? Então, a gente teve um boom de ataques, de sites falsos, a gente teve tanto fake news sobre Covid-19 e ainda continua. Então, a gente está essa relação que a gente está tendo tanto com a internet e as pessoas que estão tentando explorar, né, que a gente chama dos hackers, né, a gente está tendo esse boom muito grande em 2020. Então, por isso que a gente trouxe também esse tema e foi trabalhado também com o corpo docente e não docente do colégio também. Porque não só afeta tanto a empresa, porque pode afetar você pessoalmente, uma empresa, um colégio, então atinge um público muito grande, né, em geral. E aqui tem um símbolo que é muito específico desse ataque que a gente fala que é o phishing, tá? Porque é entre aspas, uma pescaria mesmo, porque uma pessoa, pode te encaminhar, dependendo de um link, um SMS, e caso você clique, então você, entre aspas, ele te pegou. Então, como se fosse um anzol mesmo, para a gente fisgar pessoas, né, tendo a pessoa achando que está correta, achando que aquele site é verdadeiro, ou uma propaganda, alguma coisa assim, e ele é fisgado, infelizmente, às vezes tem os seus dados roubados, e às vezes não com tanta profundidade, né, que a gente tem. Então, aqui, primeiramente, só para fazer um conceito aqui, né, o que é phishing, tá? Então, olha só, é um tipo de fraude por meio que um golpista mesmo tenta obter dados, pode ser tanto pessoais como financeiros, tá? De um usuário, usando meios técnicos, que é como eu citei, que é dependendo, encaminhando um e-mail para você, falando, olha a foto que a gente tirou ano passado, encaminhando o SMS do Banco do Brasil, por exemplo,
você precisa atualizar seus dados, então são meios técnicos que pode ser utilizado, e também engenharia social, porque ele está tentando te enganar também, não só utilizando meios técnicos também, tá, que a gente tem. Então, a gente tem essa técnica que a gente pode utilizar ela de várias formas. Aqui, a gente tem essa cartilha do cert.br, tá? Que ele tem várias cartilhas no site, envolvendo vários temas, para que as pessoas possam ler bem intuitivo as cartilhas. Depois, esse site que eu coloquei aqui embaixo, cartilha.cert.br, dependendo dessa apresentação, depois eu posso encaminhar para vocês, porque a gente tem um e-mail, né, de todos que fizeram a inscrição. E eles lançaram esse fascículo de comércio eletrônico, que a gente utiliza muito, e está utilizando muito mais, fazer compra pela internet, tudo a gente hoje está utilizando, comprar comida, comprar tudo a gente usa a internet. Então, em algumas pessoas que não utilizaram, agora está passando a utilizar. Então, ele lançou esse fascículo explicando dos golpes, como que a gente pode se prevenir, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês essa tabela de alguns tópicos mais importantes que eles colocaram que pode ocorrer esse tipo de fraude, tá? Então, a gente tem aqui associações assistenciais, tá? Por exemplo, uma mensagem do Criança Esperança, do Teleton também encaminhando para você, solicitando alguma informação ou pedindo para vocês passarem algum tipo de dado, tá? Cartão de crédito é muito utilizado, programa de fidelidade, promoção, tá? A gente tem muito. Gente, só um minutinho, deixa eu só mandar um link aqui pro Bruno, que ele tá querendo entrar e não tá conseguindo. Vou chamar ele aqui. Bom, enquanto ele vai tentando entrar aqui, bom, então outros que a gente tem, né, cartões virtuais, comércio eletrônico, companhia aérea, gente, é demais, programa de milhas, tá, entrando em contato com vocês, ou por e-mail, ou por SMS, falando que vocês ou ganharam alguma promoção, tá, que a gente tem também. Oi, Bruno, conseguiu entrar? Ah, finalmente. Então tá bom. Boa noite. Boa noite. Bom, gente, também temos outros aqui, ó, como multas, infrações de trânsito, tá? Então, são vários tópicos que a gente tem que eles podem utilizar de fraudes, de golpes, com esses temas, tá? Com esses tópicos que a gente tem nessa lista aqui, tá? Vamos lá, aqui tem alguns exemplos que eu coloquei, por exemplo, Banco do Brasil informa, né, BBB, seu acesso foi bloqueado por motivos de segurança, acesse o desbloqueio, para desbloquear, acesse o link. São vários comuns, é comum demais essas mensagens que a gente recebe muito por SMS também, tá? E uma coisa, gente, que a gente tem que... Eu até coloquei esse daqui para vocês verem como que as pessoas não gastam nem tempo para tentar formular uma mensagem certa, né? Que a gente tem, olha só, esse exemplo aqui, ó, eles foram transferidos para sua conta R$1.000. Então, eles não se preocupam com o português, tá? Então, a gente tem um grande fator também que a gente pode verificar, às vezes, como uma mensagem é um phishing ou é falsa, ou é um fake mesmo, é erro de português gritante, tá? Que a gente tem em certas mensagens. Então, nessa daqui a gente tem, que ó, verifica a transação, olha só, transação no site, tá? Então, essa daqui é muito comum a gente ver dessa forma aqui também, e erro de português, tá? Que a gente tem demais. Bom, aqui eu coloquei algumas dicas, tá? Para gente não ser vítima. Pode ser que aconteça, lógico,
mais algumas dicas para a gente não ser vítima de phishing, tá? Desse método que alguns golpistas estão utilizando. Primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, verificar o endereço do site para onde foi redirecionado, tá? O e-mail do remetente, para garantir que são genuínos, por exemplo, tá? Antes de clicar. Então, verificar a mensagem, por exemplo, você recebeu um e-mail, você nunca ouviu falar naquela pessoa, não conhece, fica com o pé atrás para verificar o link, se está correto ou não, tá? Se tem erro de português, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês em relação a isso. E sempre que tiver dúvida, gente, não clica, tá? Não clica no link. Olha só, a gente tem aqui, igual eu coloquei no segundo, não clique em links contidos em e-mails, SMS, mensagens instantâneas ou postagens em mídias sociais vindos de pessoas ou organizações desconhecidas, que têm endereço suspeito ou estranho, tá? Que foi o que eu falei. Verificar, gente, também em site, endereço, aquele endereço que aparece lá em cima, né? Igual o www.terra.com.br, ou o site do Tempo, ou o G1. Alguns sites, eles têm esse protocolo que a gente chama, que é o HTTPS, tá? Então, às vezes, a gente tem que até duvidar desse HTTPS, porque alguns golpistas conseguem colocar esse HTTPS ainda no link, tá? E ele ainda pode ser duvidoso, tá? Então, a gente tem que verificar tanto o site, a URL, tá? E verificar se se você conhece ou não, se pode ser suspeito ou não, tá? Então, a gente tem que ficar atento a esses fatores aqui. Outro também, se não tiver certeza de que o site da empresa é real e seguro, não coloque informações pessoais, gente. Já aconteceu diversas vezes, por exemplo, algumas pessoas me perguntaram, como a gente trabalha muito na área da TI, e falaram assim, ô Silvia, você me dá um conselho de comprar um computador, por exemplo? Tá? Então, quando o computador, gente, é muito barato, vocês verem que aquela configuração, ou nem computador, um celular, qualquer outro instrumento que você vai comprar pela internet, fique com o pé atrás em relação a valores muito baixos, tá? Então, dependendo, se você pegar um computador que tá top, tá? E que tá lá, assim, R$500. Então, sempre ficar com o pé atrás mesmo em relação a algumas informações, tá? Que a gente tem que ter para não cair em golpes como esses, tá? Analisar, tá? Em relação às URLs, tá? Que a gente tem, que é o endereço. URLs são os endereços das páginas, tá? E se o endereço consiste em um conjunto de caracteres sem sentido, tá? Por exemplo, foi esse daqui, olha, que eu mostrei. Olha só, dependendo, às vezes a URL vem sem sentido, por exemplo, no Banco do Brasil, que não tá falando nem o nome do banco, tá? Então, essas informações que vocês têm que ficar atentos, dependendo, olha só, do Latam. Sempre verificar o site oficial da empresa, não confiar dependendo em SMS ou às vezes e-mail que vocês recebem com promoção, tá? Sempre dependendo, se vocês ficam na dúvida, acesse o site oficial da instituição, tá? Ou então acesse o site oficial da loja para vocês verificarem. Agora, gente, antes de passar para frente, eu queria que vocês, por favor, entrassem, pode ser por celular, tá? Colocasse esse endereço para mim, abre o navegador de vocês, pode ser até no computador também, e vocês vão acessar esse endereço para mim, www.kahoot.it, tá? Isso é um game que vários professores também aqui do colégio utilizam, tá? E que a gente consegue fazer game com algumas perguntas. Então, eu vou passar um PIN para vocês acessarem. Deixa eu pegar ele aqui. Só um minutinho que ele está carregando. Então, olha só, ele vai gerar um PIN aqui para mim, tá? E vocês vão ter que, quando vocês colocarem o endereço, kahoot.it, deixa eu só tirar o som dele aqui. Vocês vão colocar esse PIN que apareceu ali, ó, 2137-416. E tem algumas perguntas que eu quero que vocês respondam, tá? Que é em algumas coisas, nos termos que eu já conversei com vocês. E de algum de cotidiano da sua vida, que eu quero ver como você se comporta, tá?
Vamos só esperar todo mundo entrar aqui. Quem tá faltando entrar mais? Vamos lá, gente. Vamos entrar na sala lá. Quem tá faltando? Porque eu não tô conseguindo ver participantes. Quem tá faltando entrar? Posso fazer uma chamada aqui? Esse Silvinho, você tá igual o professor mesmo. É, tá vendo, né? Tá vendo, né? As pessoas têm que abrir o microfone para falar comigo, gente. Vamos lá. Gabriel já tá aí. Jess, Gabriel, é o Mário primeiro. entrou agora. Maria Tereza, já tá aí, Tereza? Acabei de chegar. Você já acessou o Kahoot aí e colocou o PIN? Não, ainda não. Peraí. Aguenta aí. Acessa no seu celular aí. Ó, já foi também. Mário, Pablo, já foi? Sim. Qual que é o seu, Pablo? É Calil? Calil? Será que é? É nickname ou original name? Ah, nickname. E a Tati é Tati. Tati, a Tati, é. Marina tá aí também. Beleza. Tá faltando só a Maria Tereza. Vai lá, Maria Tereza. Peraí que eu tô entrando. Peraí. Esses alunos é difícil, tá vendo, gente? Como sempre, ela fica atrasando a gente, mas tudo bem. Maria Tereza, beleza. Então, ó, vou começar aqui, tá? Vamos lá. Vamos ver se vocês são cyber espertos. Verdadeiro ou falso, gente? Essa página do Itaú é verdadeira ou falsa? Tá ruim de ver aqui, Silvio. Eu não tô conseguindo enxergar muito bem, não. É muito pequena. Dá um zoom aí, Silvio. Falso. Rapidinho, eu nem vi. Eu aumentei a tela aqui, vê se vai ajudar vocês no próximo. Vamos lá. Você quer baixar uma música? Ainda ontem chorei de saudade, tá? Qual que é o arquivo da música que você acha que é confiável? Qual arquivo você escolhe para baixar? Ô, Silvinho, eu acho que agora você tem que tirar o zoom, porque senão não dá para ler a extensão toda. Isso. Ah, gente, olha, vocês estão bem. Passar para o próximo. Outro quiz. Ó, o navegador pergunta se você quer seus dados para que ele autocomplete, tá? Parece aquela notificação para a gente assim, você quer completar da próxima vez que você entrar? O que você faz? Você vai clicar em sim, porque é conveniente, clico não ou não sei. Clico não. Parabéns, gente. Qualquer vez você faz isso no real mesmo. É isso que eu ia falar, mas eu acho que eu sempre peço, ai, graças a Deus, que ele vai completar para mim.
Vamos para o próximo. Após um jantar, você quer pagar com seu cartão de crédito ou débito. Qual que é o melhor cenário? Isso aí, ó. Vamos para o próximo. Ó, você vai entrar num site, por exemplo, Internet Banking, tá? O exemplo aqui do banco chama Money Bank. Qual que é o endereço que parece mais seguro? Isso aí. Gente, vocês estão assim fera. Vamos para o próximo. Olha só, você está instalando um aplicativo, por exemplo, no seu celular. O que você faz quando aparece a tela de termos de licença? É para falar a verdade? Clica. Para falar a verdade. Para falar a verdade. Boa, Bruno. Não quero ver essa. Não, eu falei a verdade. Eu sei que eu errei, mas eu falei a verdade. Leia tudo e clique em concordo. Tô chocada. Eu também falei a verdade sabendo que eu ia errar. Essa aí eu truco, viu? Essa aí eu duvido que 5 pessoas aí façam isso, mas tudo bem. Eu sempre leio tudo até o final, até as letrinhas miúdas. Ah, tá. Olha lá. Olha só, você vai criar uma conta num site, tá? Como que você gera a senha? Essa também é para falar a verdade? Tem a resposta certa e tem a verdade. Inventa uma nova e me certifica que seja forte. Olha. Ó, Calil tá ganhando, hein? Vamos lá. Vai ser reeleito. O site exige que sua senha seja mais complexa. Como que você salva essa senha? Essa também é a verdade? Aquela, a gente já faz essas perguntas já sabendo o que vocês vão responder, entendeu? Faço o possível para memorizar. Escreva no papel, a gente tem. Põe na geladeira, Silvinha. Põe na geladeira. Vamos lá para a última agora. Um site de compras. Você precisa inserir seu e-mail no site de compras, tá? Qual endereço você vai colocar nesse site de compras? Esse eu quero verdade também, hein? Utilize o e-mail pessoal. Tá bom, essa aqui eu vou acreditar em vocês. Depende, se eu estiver comprando com Loyola, eu uso do Loyola. Ó, o Gabriel ficou em terceiro. Segundo, Calil. Primeiro, a Marina. Se fosse o Bruno, não ia valer. Marina, que mentira. Eu duvido que você leia aquele tanto de... Ô, Bruno, mas eu entendi errado a dinâmica. Só depois que eu cliquei naquela lá que vocês falaram. Eu achei assim, o que era o correto de se fazer, sabe? Não que era um comportamento meu. Aí depois eu até mudei lá. Saiu bem, Marina. Aí eu saiu muito bem. Tá? Mas depois que eu entendi a regra nova, eu fui para a regra nova. Gente,
esse daqui, vocês estão vendo minha tela PowerPoint de novo, né? Esse aqui a gente Sim. tem um teste de phishing que a Google criou, tá? Que ele coloca a tela de e-mail, tá? Para vocês avaliarem o e-mail correto mesmo, para verificar se é phishing ou não, tá? Então, é para você reconhecer e ter alguns fatores para vocês avaliarem. Eu vou fazer ele aqui rapidinho. Esse aqui é o endereço dele, ó, tá? Vou fazer ele com vocês aqui rapidinho. Depois vocês podem fazer ele em casa. Ou não sei se eu passo e deixo vocês fazerem em casa, para vocês verem como que vocês vão responder em relação a cada e-mail, né? E avaliar se é verdadeiro ou não, porque é uma prática muito boa para vocês também quando vocês receberem alguma coisa, até no e-mail institucional ou seu e-mail pessoal também, tá? Deixa eu só ver aqui. Tá. Eu vou no final, a gente volta e faz esse teste aqui de phishing, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Vai no final, se der tempo, a gente Beleza. Pessoal, agora a gente vai falar sobre um tema muito importante que é senha, tá? E eu já vou mostrar para vocês aqui que a gente teve uma empresa que a chama Safety Detectives, tá? Que ela desenvolveu um relatório que ela reuniu mais de 18 milhões de senhas para descobrir quais são as 30 mais usadas, as mais previsíveis, tá? E, por fim, quais foram as senhas mais hackeadas ao redor do mundo. Então, a gente tem uma lista aqui de 30 senhas, tá? Top 30 senhas, que são as mais previsíveis que as pessoas utilizam, que foram hackeadas. Aí eu pergunto, será que a sua senha está aqui? Então, é um ponto que a gente... Vamos ver. Eu espero que não. Vamos ver o próximo aqui. Então, aqui, olha, a gente tem top 30 aqui das senhas mais utilizadas. Então, a comum que a gente tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Não sei se alguém utiliza e-mail alguma coisa. A gente tem algumas, por exemplo, igual password, 0000. Então, assim, tem algumas aqui que já vi pessoas utilizarem, tá? Não vou mentir, mas a gente não pode utilizar senhas assim. Por quê? Essas senhas não têm nenhuma complexidade, tá? A gente tem alguns fatores que a gente coloca como uma senha complexa e uma senha segura, que eu vou mostrar para vocês alguns fatores para a gente também, dependendo, criar um método da gente criar uma senha, tá? Para vocês verem como que também é importante a gente ter senha. E, gente, senha é impessoal e intransferível. Então, você não informa a sua senha para outra pessoa. Independente, tá? Nem seu marido, tá? Não pode. Posso falar? Pode falar. O tanto de professor, de gente do Loyola que chega lá para mim, não, acessa aí para mim. Não, mas eu não posso. Não, eu vou te passar minha senha, não quero saber sua senha. Eu não queria falar não, mas já que você falou, também, já passei por isso. Falando sério, isso é importantíssimo. Com a certeza. Gente da TI, a gente não pode saber senha de vocês, a gente não sabe senha de ninguém, a gente não tem acesso à senha de ninguém. As senhas que vocês utilizam no Loyola, tanto no TOTS quanto no Teams, todas as senhas são criptografadas, a gente não tem acesso. Então, assim, a gente já teve incidentes de alunos que descobriram senha de professores. Eu acho que aqui é um fórum que a gente pode comentar sobre isso, mas desde alunos que colocaram uma câmera de celular filmando o professor, todo professor que chegava no computador e digitava a senha, eles gravaram, depois levaram para casa, colocou o vídeo lá em slow motion e descobria a posição do dedo do professor no teclado, e assim eles conseguiram descobrir qual era a senha do professor. Aí como que a gente consegue complicar a vida de uns camaradas que são espertinhos assim e conseguem encontrar a senha? A Silvia vai mostrar aí. Então, assim, senha com nome de filho, senha com data de nascimento, senha com nome da mãe, nome do cachorro, a gente tem que evitar. Né? Isso parece ser redundante a gente falar, mas o tanto de vezes que a gente está lá trabalhando e aí chega um colaborador do Loyola, me ajuda aqui, a senha é essa aqui, já fala a senha. Aí a gente ouve, não tem jeito, né? Aí a senha, a pessoa está falando é o nome da filha, é o nome do filho, enfim. Então, assim, o ideal é que a gente
realmente crie uma senha mais complexa para que impeça esse tipo de acesso indevido. Utilização da senha não é invasão, tá? Isso é outra coisa importante também. É um acesso indevido. A partir do momento que a pessoa está usando o nosso login e a nossa senha, é um acesso indevido, não é invasão, ok? Pode falar, Silvia. Isso aí. Bom, gente, então vamos falar um pouquinho sobre senha. Da mesma forma que o CERT.br também lançou cartilha como utilizar, né, os meios eletrônicos para vocês fazerem compra, comércio eletrônico também, tem várias lá também, e essa é outra que eu trouxe para vocês, que é o fascículo sobre senhas, tá? Então, senhas, tá? Por meio de contas e senhas, tá? Os sistemas, todos os sistemas que a gente usa hoje, consegue saber quem você é, confirmar sua identidade, definir as ações que você pode realizar. Então, por isso que login e usuário e senha é muito importante. Proteger sua senha é essencial para se prevenir dos riscos envolvidos no uso da internet, tá? Porque, gente, o segredo dela garante a sua identidade, tá? Então, quem você você que é o dono da sua conta e do seu usuário, tá? E da sua senha. E aqui a gente tem quais são os principais riscos, tá? Então, olha só, proteger as nossas senhas, né, é fundamental, tá? Para prevenir riscos, tá? Riscos que a gente tem de uso indevido da internet, que a gente pode ter em relação da pessoa pegar uma senha nossa do Instagram, uma senha do Facebook, uma senha do seu e-mail corporativo, tá? Que a gente tem muitos fatores perigosos em termos disso também, tá? Então, olha só, acessar a sua conta de correio eletrônico, tá? Por exemplo, pode acontecer da pessoa ler ou apagar seus e-mails, tá? Ou furtar a sua lista de contatos e enviar e-mails com seu nome, isso é muito perigoso, tá? E isso suja também a sua imagem, tá? Em termos também, por exemplo, dentro de uma instituição, se a pessoa descobrir seu usuário e senha, mandar, por exemplo, mandar um e-mail para diretor, mandar e-mail para outra pessoa ofendendo, sendo que não foi você, tá? Pedir reenvio de senhas de outras contas que a gente tem hoje. Por exemplo, às vezes a gente coloca o Google como a senha, o seu Gmail, por exemplo, para receber sua senha, caso você esqueça. Então, pode acontecer isso também. Acessar redes sociais, denegrir a sua imagem, explorar a confiança dos seus amigos, tá? Pode acontecer. E outro também muito importante, verificar seu extrato e saldo bancário, dependendo dos dados que a gente tem expostos, né, na internet, tá? Quais são os cuidados que a gente tem que tomar? Então, vamos lá. Então, primeiro, seja cuidadoso ao elaborar suas senhas. Primeira coisa, igual como o Bruno até comentou, evitar usar, gente, o nosso nome, tá? Por exemplo, o nosso sobrenome, o nosso nome, o primeiro nome nosso também, datas de aniversário, placa de carro. Por que tem esse exemplo de placa de carro? Hoje a internet está aberta para o mundo. Então, quanto dependendo, tem muitos amigos meus que eu já vi também, compram um carro novo, vai lá e tira foto do carro, coloca no Facebook. Aí, por acaso, se você pegar a placa do seu carro e colocar na sua senha, o cara pode, dependendo, olhar, entrar no seu Facebook, entrar no seu Instagram e tem a foto do seu carro lá e dá para ver a foto da placa, por exemplo, tá? Número de telefone, tá? Muito comum também as pessoas às vezes colocar. Dados que possam ser obtidos em redes sociais, então é muito cuidado com isso. Tudo que você coloca na internet tá aberto para o mundo. Então, às vezes você coloca uma informação pessoal sua que você pode usar como senha e outra pessoa consegue visualizar, tá? Então, olha só, para elaborar uma senha, o que a gente tem que fazer? Primeiro, usar números aleatórios, não utilizar igual eu comentei nas top 30 de senhas 1, 2, 3, 4, 5, tá? Não colocar números aleatórios, não colocar sequenciais. No mínimo, gente, 8 caracteres, tá? Que a gente, até lá no Loyola, a gente pede também para os professores, quando a gente entra um funcionário novato, para a gente pedir, colocar 8 caracteres. Nesses 8 caracteres, a gente pede para colocar pelo menos 2 letras maiúsculas, tá? Colocar uma letra minúscula e depois também colocar símbolos, por exemplo, arroba, o jogo da velha, tá? Colocar algum outro símbolo para deixar a sua senha mais complexa. Então, aqui são alguns fatores que vocês podem elaborar uma senha sua para não ser fácil. Por exemplo, igual as top 30 que a gente viu, tá? Porque era muito fácil de descobrir. E aqui, dicas práticas para elaborar boas senhas. Então, aqui são as dicas que eu peguei naquela cartilha do CERT.br. Então, olha só, eles colocam lá para a gente aqui, escolher uma frase e selecionar a primeira, a segunda e a última letra de cada palavra, tá? Isso aqui é interessante também. Por exemplo, algumas pessoas gostam, dependendo de um autor,
gosta de, dependendo de uma frase que sempre te lembra, tá? Então, você pode fazer uma senha com ela, tá? Igual, olha só, eles colocaram o exemplo aqui. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada, tá? Olha só, ele pegou a interrogação, o O, começando a frase, e depois a primeira letra de cada, tá vendo? Olha só, o C do cravo, o B brigou, o C do com, o A, o R de rosa, tá? Então, aqui é um exemplo que a gente pode criar uma senha, e fica uma senha super complexa, porque, olha só, é muito difícil de uma pessoa, dependendo, pensar numa frase que você gosta, que é íntima para você, e criar uma senha dessa forma, tá? Outra coisa, escolha uma frase longa, que seja fácil de ser memorizada e que, se possível, tenha diferentes tipos de caracteres, tá? Por exemplo, se quando criança você sonhava em ser um astronauta, tá? O exemplo que eles colocaram aqui pode ser como uma senha. Um dia ainda verei os anéis de Saturno. Então, você pode pegar o numeral, pegar as letras, tá? Colocar 1, D, A, V, O, A, D e S, por exemplo, tá? Então, é um exemplo aqui de você criar uma senha. Tem pessoas no colégio que eu conheço, não vou falar quem, mas ela tem um padrão de senha que ela utiliza e é por frases também. Eu achei super interessante no dia que essa pessoa me falou e trabalha lá no colégio, tá? Então, olha só. Seja cuidadoso ao utilizar a sua senha, gente. Isso aqui é muito importante. Primeiro, não exponha suas senhas. Gente, igual aquela pergunta que estava quando você vai utilizar. Anotar no papel, gente, quando vocês vão utilizar alguma senha complexa ou criar, gente, a gente não anota senha em papel e deixa exposto, tá? Então, a primeira coisa, não expõe suas senhas. Não forneça as suas senhas para outra pessoa em hipótese alguma. Certifique-se de usar conexões seguras sempre que o acesso envolver senhas, tá? Então, verifica o site antes de você entrar, por exemplo, Internet Banking ou algum outro site que está pedindo seus dados. Verifica lá se o site é confiável. Se você está no site do Banco do Brasil, por exemplo, se a URL lá em cima tem alguma coisa a ver com o Banco do Brasil, se não tiver e você tiver na dúvida, não coloque seus dados, tá? Evite salvar as suas senhas no navegador web, que foi uma pergunta que eu fiz, que a gente é comum fazer, sim, tá? Muita gente faz. Evite usar opções como lembre-se de mim, continuar conectado, que a gente tem também, e que o navegador oferece essa possibilidade para a gente. Evite usar a mesma senha para todos os serviços que você acessa, tá? Isso aqui também é sempre bom a gente ter uma senha para fazer compra, uma senha para entrar, por exemplo, no Instagram ou no Facebook. Então, você mesclar e ter essas senhas também em vários serviços, tá? Não utilizar, pelo amor de Deus. A gente já teve casos, que eu já vi também, que eu conheço, de pessoas utilizando e-mail corporativo para comprar em sites, gente. E deu ruim. Não ficou legal para o lado da pessoa, não. Então, não vamos utilizar dessa forma, tá? E aqui é um site muito bacana, tá? E a gente vai verificar alguns de vocês aqui agora ao vivo, tá? Então, olha só. Quer saber se as suas credenciais já foram vazadas? Se a sua senha já foi vazada? Então, eu vou entrar agora aqui nesse site e eu vou colocar o e-mail de alguns de vocês. Vamos ver. Deixa eu pegar ele aqui. Quem não quiser, gente, tá? Que eu coloco. Oi? É de autorização. Lógico que eu vou pegar autorização, gente. Quem quiser, tá? Isso aqui, gente, não vai falar qual é a senha de vocês, tá? Só vai falar, por exemplo, assim, eu vou colocar o meu para vocês verem como que funciona, tá? Pessoal, a Silvia nós vamos reforçar sobre a frequência de mudar a senha. Então, tem uma frequência já estabelecida, já que você tem um costume de trocar sua senha, porque se houve algum tipo de vazamento ou se houve algum tipo de acesso indevido, você consegue limitar o tempo de uso indevido do seu e-mail ou do serviço que vazou. Então, é interessante você trocar com frequência sua senha. Sim, também é importante. E outro também, por exemplo, eu não tinha conhecimento, por exemplo, que a minha senha tinha sido vazada. Então, quando eu tenho esse conhecimento, não sei se vocês ficaram sabendo do LinkedIn, por exemplo, muitas pessoas utilizam o LinkedIn, que hoje é uma rede social profissional muito grande, né? E teve uma época
que eu não sei se foi ano passado ou retrasado, que o LinkedIn, infelizmente, ele foi hackeado e várias senhas foram vazadas na internet de várias pessoas, milhões de senhas. Então, as pessoas, quando eu vi a notícia, eu já pensei, não, deixa eu entrar lá e vou trocar minha senha. Porque saiu a notícia no jornal, eu não sabia que ela tinha sido vazada, a minha, específica, tá? Então, olha só, eu vou colocar só o meu aqui, por exemplo, vou colocar o meu e-mail do Gmail, então, ó, silviadelpenho@gmail.com. E vou mandar buscar aqui para ele me falar. Olha só, a minha senha do meu Gmail já foi vazada. E ele me fala onde? Ele não fala a minha senha, tá, gente? Ele avisa para mim por quê. Não sei se vocês conhecem essa ferramenta chamada Canva, que a gente consegue fazer portfólio, nossa, muitas coisas, cartão de visita, cartão de aniversário, muitas coisas que a gente consegue fazer. E nesse site eu usava o meu Gmail, tá? Então aqui, essa senha, em maio, por exemplo, de 2019, olha só, eles colocam que a ferramenta de design gráfico, tá? Do site do Canva sofreu uma violação de dados, tá? Que afetou 137 milhões de assinantes. Então, a minha senha nesse site, ela foi vazada. Ele não fala qual que é a minha senha, mas já é uma preocupação para mim, antenar e me ligar de entrar nesse site, tá? Do Canva, por exemplo, alterar minha senha e não colocar do Gmail, ok? Alguém gostaria de saber se a sua senha já foi vazada? Pode olhar o meu. Eu quero. Eu quero também. A Érica quer também, tá. Só pode olhar Então, da Érica. Qual que é o seu e-mail, Érica? S. Santos. Desculpa, eu não ouvi. É F Santos. É S? Isso. Então é 2 S. É S Santos. Ok. Ponto. S. PS. Não, S. D. Dado. D de bola. D de dado. D de dado. F. F de faca. S de Santos. Arroba Gmail. S de Santos. Verifica se tá certinho o que eu coloquei aqui. Tá certo. Tá certinho? Vamos ver então. Olha aí, Érica, a sua não foi. Boas notícias. É porque eu não sou uma pessoa que entra muito. Aí, a sua não foi vazada, tá vendo? Legal, obrigada. Tati? Olha, eu vou falar. falar. O que você quer? Eu acho que eu mudei de e-mail porque eu tinha quase certeza, eu tinha uma intuição que essa senha. Tá. tatianasalazar@ig.com.br. Tatiana Salazar, tudo junto? Oi? Oi, Tatinha Salazar @ig.com.br. A sua foi vazada. Olha só. Mas olha só onde que pegaram a sua senha. Pegaram no hotel urbano. Nossa, que loucura. Hotel urbano. Que a gente entra pra ver viagem, né, Tati? Aí, tá vendo? Tá vendo? A gente volta a trabalhar em fevereiro. Em março, a gente já tá olhando viagem. Isso que tá. Bruno, você quer qual sua? Pode olhar do Loyola mesmo, por favor. Ó, Bruno, então, .paim, @loyola.g12.br. Boas notícias aí, ó. Não foi vazado também, tá? Gente, depois eu vou colocar esse site para vocês, vou entregar esse material que eu fiz, vou encaminhar no e-mail de vocês. Vocês podem entrar lá depois, tá? Verificarem se o e-mail de vocês já teve alguma senha vazada, porque é bom que vocês podem entrar na plataforma, por exemplo, se aparecer LinkedIn, se você utiliza muito LinkedIn, você entra lá, altera sua senha, tá? Para ficar mais tranquilo. Alguém quer que eu olhe outra aqui? Ou depois... Silvia, depois vamos verifica. voltar lá naquele slide.
E Sim. eu acho interessante. Qual que você... Aquele slide que você falou que no final iria voltar. Ah, ok, tranquilo. Gente, só que eu já ia terminar. As referências, tá? Estão aqui dos fascículos, tá? De senha de comércio eletrônico, tá? Vou voltar nele ali para mostrar para vocês. Vamos acessar ele aqui para a gente só... Eu tenho até 7h30, certo? Marina? Vou que você vai me... Certo, mais 3 minutos. Beleza, tranquilo. Gente, então esse aqui é uma plataforma da Google, tá? Que eles fizeram só para a gente testar. Então, não vai vazar senha minha nenhuma, não vai vazar informação sua nenhuma, caso você for fazer o teste. Então, eu vou clicar aqui para mim fazer o teste. Ele pede para mim inventar aqui, olha, um nome e um e-mail, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Sofia, por exemplo, @gmail.com. Tô inventando. Um nome e um e-mail. Vou começar. E aqui ele já aparece para mim. Vamos começar com este e-mail do Documentos Google, ok? Ele está pedindo para me conferir se é verdadeiro ou é um phishing, tá? Se esse e-mail é verdadeiro ou é um phishing. Então, aqui a gente tem uma informação que Luke Johnson compartilhou um link comigo no meu e-mail, tá? Do seguinte documento. Orçamento do departamento para 2020.docx e uma mensagem. Oi, aqui está o documento que você pediu. Me avisa se precisar de mais alguma coisa. Então, gente, quando você... Isso aqui é uma dica muito importante para vocês. Se vocês receberam algum documento desse aqui no seu e-mail, não precisa clicar de imediato. Vocês vão colocar o mouse em cima do link e vocês percebem que no lado inferior esquerdo apareceu aqui para mim, olha, http://drive google.com/luke.johnson, tá? E aqui também aparece, olha, drive-google.com/luke.johnson, tá? E ele pergunta para mim se é phishing ou se é verdadeiro. E tem o e-mail da pessoa aqui também, olha, luke.json8000@gmail.com, tá? Então, depois vocês podem seguir, porque tem várias tarefas parecidas com essa, então vocês vão colocar o mouse em cima, verificar se é um e-mail, verificar o endereço, que você vai ser redirecionado para aquele link para ver se ele é verdadeiro ou não, tá bom? Então, aqui eu vou clicar aqui, olha, por exemplo, esse aqui eu não... O que vocês acham que é? Querem chutar? Acho que é falso. Eu acho que é verdadeiro. Verdadeiro, falso. Quem mais? Só para a gente ver qual que a gente marca. Vai, Gabriel, o que é? Verdadeiro ou falso? Phishing ou verdadeiro? Falso. Então, vamos lá. Eu vou marcar phishing, ok? Então, vamos lá. Phishing. Correto. Aí, olha só. E ele fala para você, este e-mail é phishing, tá? Então, ele te fala para você ter cuidado e perceber o URL, tá? Que tá aparecendo. Então, cuidado ao abrir hiperlinks e anexos dentro de e-mail, porque eles podem direcionar você para sites fraudulentos e pedem informações confidenciais. E tem um botãozinho aqui, olha, que aparece quero ver. Então, ele te fala o que é phishing ainda, o que está de errado nesse e-mail. Então, eu vou clicar quero ver. E ele fala para mim, olha, se você passar o cursor do mouse sobre o link ou tocar nele e o mantiver pressionado, você verá que ele aponta para o domínio suspeito. Drive, aqui, google.com, tá? Que não é o endereço original da Google. Próximo. E ele, olha só, próximo aí ele já me mostra que outro também. Que eu recebi um fax, tá? E vocês vão ter que analisar colocando, olha só, o mouse em cima do clique aqui. Não clica antes de colocar esse mouse em cima. Verifique se o site da instituição está correto, tá? Se você tem alguma dúvida. O e-mail que foi direcionado para você, tá? De mensagem que a gente tem. E vocês podem definir se é phishing ou verdadeiro. Então, depois que vocês analisarem e colocar se é phishing ou não, vocês podem clicar
ele aparece para mim, olha, falando que é phishing mesmo, esse e-mail aqui do eFax. Quando eu clico quero ver, ele aparece para mim falando que o endereço do remetente é ifax.com. Portanto, há um erro ortográfico. Na próxima pergunta, procure mais informações no cabeçalho. Então, ele já está falando comigo que eu tenho que verificar tanto o link que eu vou ser redirecionado, quanto o e-mail do remetente, tá? Então, são algumas informações que vocês podem analisar, tanto para a vida pessoal de vocês, tanto corporativo, tá? Depois, vocês podem entrar nesse link e fazer o teste. Vocês não vão ter dados vazados, só para teste mesmo, para vocês verem como é que funciona, tá bom? Pessoal, então era isso. Muito obrigada. Tem as referências aqui do que eu utilizei, tá? De documentação para colocar nos slides. Vou encaminhar esse slide para vocês. Espero ter ajudado um pouco em termos de segurança, tanto em senha quanto que a gente tem esse ataque que a gente tem de phishing, tá? Tentando pescar alguma informação nossa. E é isso. Muito obrigada. Nós vamos agora fazer um intervalo. Caso, gente, alguém tenha alguma dúvida, podem me encaminhar no chat aqui, porque a gente vai fazer um intervalinho antes de começar o da Marina e da Jaque, tá? De 10 minutos, e a gente volta 7h40, né, Marina? Isso, só que durante o intervalo a gente vai exibir um vídeo. Isso, durante o intervalo a gente vai rodar um videozinho. Silvia, muito obrigada, mas eu não vou poder fazer a outra parte. Ah, tá, Érica. Sem problema. Eu gostaria muito de ver esse vídeo. Mas ok, as meninas já estão até colocando aqui. Eu gostaria de ver a segunda parte. Entendi. Vocês vão passar ela depois pro e-mail? Não, né? Qual você vai fazer? Não sei, assim, a princípio, eu não sei se a gravação vai ser disponibilizada. A gente vai dar uma olhadinha com a comissão do colóquio e a gente pode tentar em contato com você por e-mail. Tá bom. Eu tenho que sair, tá bom? Eu agradeço muito, valeu. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada a você. Tchau. Tchau. A pandemia virou tudo de cabeça para baixo. Em pouquíssimo tempo, aquilo que a gente tinha de melhor se tornou nossa maior ausência. Fomos pegos de surpresa. Mas a pandemia não parou nossa história. Evolução tecnológica, formulação de processos, fortalecimento da parceria com as famílias, acompanhamento e apoio à aprendizagem individualizada e novas formas de aproximação com a espiritualidade naciana. Nossa missão está mais forte, nosso coração mais aberto. Quando tudo passar, a realidade será bem diferente. Estamos ainda mais empenhados em valorizar o que somos e temos de melhor. Nossa capacidade de nos reinventar e de responder aos desafios da vida. Colégio Loyola, formando novos cidadãos para novos tempos. Coronavírus. O coronavírus é um vírus que começou na China e se espalhou pelo mundo. Agora estamos de quarentena para prevenir que o vírus se espalhe e não tem atendimento médico suficiente. Para passar o tempo, podemos brincar, assistir vídeos, desenhar e etc. A quarentena tem aspectos bons e ruins. Um aspecto bom é ficar com a família. Outro aspecto bom é ter tempo livre. Um aspecto ruim é não poder ver pessoalmente familiares. Outro aspecto ruim é não poder sair muito nas ruas. Outro aspecto ruim é, se ficar muito tempo sem compromisso, isso acontece. Finalmente eu vou poder jogar o meu joguinho. Betinho,
Você tá fazendo as atividades da escola? Ah, tô sim, mãe. Atividade de escola? Tô nem aí. Continuar jogando. Olá a todos! Estou aqui hoje para fazer um convite muito especial para que vocês possam participar do nosso DDF Online. Uma maneira de viver num outro ambiente, num outro espaço, o mesmo DDF lá de Vila Fátima. Foi querendo o seu bem, a sua formação e o seu desenvolvimento. Para proporcionar oportunidades de diálogo, de partilha, de autoconhecimento, de formação e para cuidar do coração também. Cuidar daquilo que é mais importante da nossa vida, que é a nossa interioridade, para que a gente desperte para os demais, saiba cuidar da nossa vida, da natureza e do mundo que nos foi dado. O violão já está no jeito, e eu também. Daqui a pouco nós vamos encontrar nos DDFs online. Isso mesmo! Não é a distância que irá nos impedir de realizarmos esse grande encontro tão esperado por todos ao longo do ano. O DDF é sempre um momento de muita alegria, muitas aprendizagens, convivência e de grandes encontros. Encontros com nós mesmos, com o outro e com Deus. Estou com muita expectativa de que vai ser um momento especial para todos nós. Eu e a equipe de formação cristã, junto à série de vocês. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Fiquem atentos às datas. Venha participar com a gente. Espero por vocês. Um forte abraço. Um abraço para vocês. Para sempre. Esperamos vocês no DDF Lives para juntos sonharmos o futuro. O nome desse livro é A Foca Famosa, e quem escreveu ele foi Sônia Junqueira. Quem ilustrou ele foi Alci. A foca mora na Casa Rosada. O nome da foca é Rosa. Rosa joga bola. Rosa toca viola. Rosa é uma foca bonita. Ela é uma foca famosa. Rosa bota fita no cabelo. Bota pó na cara. E bate papo na janela. Rosa vê o pitoco e fica toda animada. Ela pega a fita do cabelo e joga a fita para ele. Ele dá uma risada. Ele fala: Rosa, você é bonita. Rosa ri. Ela pega o bolo lá na sala. Tudo bem cometer erros. Pode par. Tudo bem se você derramar o leite. Você sempre pode limpar a sujeira. Tudo bem tentar um caminho diferente. Você pode descobrir algo novo. Tudo bem não saber a resposta. Fazer perguntas ajuda a aprender. Tudo bem ficar chateado. Seus amigos estão lá para animar você. Tudo bem cair no chão. Você sempre pode se levantar. Tudo bem usar meias diferentes. Outros podem tentar isso
Tudo bem esquecer o guarda-chuva. Você pode fazer um novo amigo. Tudo bem mudar de ideia. Cada um tem o seu próprio tempo. Tudo bem misturar as coisas. Assim que nós aprendemos. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Jaqueline. Eu acredito que a grande maioria já me conheça, né? Eu sou professora da 2ª série do ensino médio. Eu dou aula de história e estamos aqui, eu e a Marina, hoje para apresentar uma atividade interdisciplinar que nós desenvolvemos com os alunos da 2ª série. É uma atividade, obviamente, virtual, né? Usando o recurso virtual. E essa atividade nós usamos como elemento norteador, né, o elemento talvez que tenha sido usado em motivador, talvez seja melhor o termo, uma minissérie chamada The English Game, da Netflix, para poder fazer com os meninos uma série de debates que teria como mote inicial, já que a minissérie versa sobre essa abordagem, a origem do futebol. Mas é claro que, para além da origem do futebol, a minissérie ela faz abordagens referentes ao século XIX, extremamente relevantes em termos temáticos para todas as disciplinas que se envolveram na atividade. É bom ressaltar que a ideia inicial foi da professora Sandra, professora de literatura, e ela, então, nos apresentou a proposta. Essa proposta ela seria e foi desenvolvida no final da primeira etapa e início da segunda, aproveitando exatamente o momento que a gente estava fazendo também a transição, né, da plataforma Moodle para a plataforma Teams. Então, para nós, foi um desafio, né? Parece que é algo simples, mas para todos nós professores que fomos aí surpreendidos, né, no meio dessa pandemia, como uma demanda de conhecer esses recursos, né, e temos tentado da melhor forma fazê-lo, foi uma forma também da gente experimentar como que seria, né, usar essa plataforma e se daria certo como a gente queria, haja visto que iríamos colocar nas salas virtuais 200 alunos. E mais. Você já está compartilhando os slides? Não, não estou não. Eu estou tá bom. Conversando mesmo. Nesse instante eu vou compartilhar. Aliás, eu vou fazendo já, para a gente não perder tempo, né? Já que o nosso tempo ele está aí cronometrado, mas eu acredito que vai ser tranquilo. Mas eu vou compartilhando então. E aí, nessa perspectiva, nós encaramos a parada, né? E foi algo bastante satisfatório, né? É uma atividade simples, né? Ela não tem nenhuma grande invenção. Foi basicamente o que a gente sabe fazer mesmo, né? Trabalhar dialogando com as disciplinas, mas eu acho que o que teve aí de relevante, que eu destacaria na atividade, para além de termos usado, né, uma linguagem que os meninos gostam muito, que são as séries, né? Hoje eles é algo que os chamam muito, né, para assistir, a gente ter também feito aqui uma abordagem, como eu já falei, que pudesse contemplar discussões as mais variadas, mas também, é isso que eu queria dizer, eu acabei me perdendo, é uma atividade que não foi avaliada, né? Ela não era uma atividade avaliativa. Portanto, os meninos fariam inscrições voluntárias e a gente teve uma surpresa muito positiva, porque realmente houve uma grande adesão e foi possível a gente fazer uma discussão bastante rica. Por isso o título, né, da nossa atividade, Netflix, Interdisciplinaridade e Aprendizagem. Usamos, então, o recurso da minissérie, 8 disciplinas se envolveram nessa atividade e a gente conseguiu aí o objetivo maior, né, de qualquer atividade, claro, que foi atingir a meta aí de um processo de aprendizagem que avaliamos nós,
foi positivo. Para que vocês entendam um pouco como a gente conduziu a atividade, como é que ela foi implementada, eu vou passar para vocês agora um trailer da minissérie, para que vocês se apropriem, né, do que ela fala e de como é que a gente fez a exploração, né, de vários temas a partir desse elemento motivador. Demora um pouquinho para eu passar, mesmo no altura do campeonato, até a internet já está cansada. Ah, futebol. Um esporte assistido e jogado no mundo todo. Seus craques são nomes conhecidos e podem ganhar milhões jogando para algum dos maiores times. Se você assistir a The English Game, você vai descobrir que teve origens muito diferentes. O que vemos na série é a gênese do futebol moderno, mostrando a mudança sutil de um jogo para meninos chiques com muito dinheiro para um jogo de classe trabalhadora. Mas o futebol já tinha passado por muita coisa antes dos acontecimentos de The English Game. A série começa na última parte do século XIX. Ela gira em torno de um momento crucial no jogo moderno, com a dramatização da final da Copa da Inglaterra em 1883 entre os Old Etonians e o Blackburn Olympic, que são chamados exatamente assim na série. Durante a série, muitos personagens falam de futebol como sendo um jogo de cavalheiros. Mas suas raízes eram o oposto. O início do futebol não é tão bem documentado quanto essa histórica final da Copa da Inglaterra. Mas o que sabemos é que seu início foi indisciplinado e selvagem. A cara desse sujeito diz tudo. Historiadores dizem que o futebol medieval era praticamente um vale-tudo sem muitas regras, além de meter a bola em um dos dois gols. Era um jogo que podia envolver cidades inteiras, competindo umas contra as outras. Então, em vez de 11 jogadores, você podia ter centenas de pessoas jogando umas contra as outras. Um caos absoluto. E pode apostar que era extremamente violento. Então, não surpreende que, de acordo com a FIFA, a maioria das referências ao futebol antes de 1800 eram sobre tentar proibi-lo. Em 1608, por exemplo, ele foi proibido em Manchester, uma cidade agora conhecida pelo futebol, por causa das janelas quebradas. Em 1800, o futebol ainda era um jogo para muitas pessoas, e os gols podiam ter até 5 km de distância, o equivalente a mais de 50 campos de futebol modernos. Se você estiver se perguntando, não havia tamanho ou formato, padrão de bola? Geralmente, eles usavam uma bexiga de porco. Os jogos aconteciam durante festivais locais, e como seu precursor medieval, eram bastante violentos. During the Shrovetide game, working men from two rival towns fight to move the ball from one end of Ashbourne to the other. Last year, man drowned. A essa altura, as escolas públicas, que na verdade eram pagas, também tinham suas próprias versões de futebol. Escolas públicas inglesas como Eton, Harrow e Winchester eram frequentadas por meninos das classes altas e aristocráticas. O futebol foi visto como uma forma de endurecê-los. Cada escola elaborava suas próprias regras e códigos, tornando o futebol um jogo de cavalheiros. It's our game. Your game? We invented it. Who's we? The Old Etonians? Yes. As a matter of fact, Eton, Charterhouse, Harrow. Lots of schools played a part, but the point is we took a raggle-taggle pastime with different rules wherever it was played and we turned it into a proper game. For gentlemen. Mas cada escola ter suas regras causava problemas. Então, a escola do rugby, por exemplo, dizia que se podia carregar a bola, o que levou à formação de campeonatos oficiais de rugby. Mas esse é um jogo totalmente diferente. Em Eton e Harrow, eles gostavam de driblar. A maioria tinha até sua própria versão de impedimento. Realmente um pesadelo. E com a Revolução Industrial, mais pessoas viajavam e descobriam que outras áreas tinham suas próprias versões. E como jogar com os outros se ninguém concorda com as regras?
No extra time was agreed before the game. Since when was that a rule? It's not in Scotland. It is here. Então, as pessoas tentavam entender as diferentes regras, incluindo alguns alunos da Universidade de Cambridge em 1848 e os fundadores do Futebol Clube de Sheffield. Finalmente, 11 clubes se reuniram em um pub de Londres em 1863 para formar a Associação de Futebol. Isso os levou, finalmente, a concordar com várias regras que mudaram ao longo dos anos para ser o jogo que conhecemos hoje. Agora, a maioria dos fundadores da AF eram dessas escolas. Em suma, o futebol era muito elegante, sem mencionar muito inglês. E quando eles começaram a jogar a Copa da Inglaterra em 1871, os primeiros vencedores foram desses times de alta classe, formado por jogadores dessas escolas. Mas 5 dos 12 membros fundadores eram de cidades com moinhos, cidades industriais com uma classe trabalhadora crescente. O futebol tinha crescido muito nessas comunidades, graças às novas leis que estruturavam a jornada de trabalho. If you join Blackburn, we'll be the first working man's team to lift the FA Cup. Isso nos leva ao período de The English Game, que mostra a tensão entre os jogadores da classe alta e os da classe trabalhadora. So we should just surrender football to the working class. We should share football with the working class. Selling subscription. Those people need that money. But they need football too. The English Game conta a história de Fergus Sutter, considerado o primeiro jogador profissional do Reino Unido. Whatever is paying you, make sure you earn it. Também conta a história do jovem Lord Arthur Kinnaird, um jogador do Old Etonian que se tornou presidente da AF. And if this continues, it'll only be the richest teams that win everything. Isn't that what happens already? Então, o que houve naquele jogo histórico da Copa da Inglaterra? Bem, você pode pesquisar. Ou melhor ainda, você pode assistir a The English Game para descobrir. Já disponível na Netflix. Foi exatamente essa minissérie, né, que o Training faz aí, portanto, uma síntese que a gente usou aí para orientar a atividade que a gente desenvolveu. Como eu já disse, houve a participação de 8 disciplinas, né, que aí estão apresentadas: educação física, formação sociopolítica, história, literatura, português, redação, sociologia e teologia, tendo como objetivo maior o nosso foco primordial, que é o aluno, né, nesse processo aí de aprendizagem. Para fazer isso, nós usamos, então, como recurso o debate online. Esse debate ele foi desenvolvido por 2 professores, exceto a quarta sala virtual, que aí sim teve 3 professoras, mas as outras salas, dividimos, portanto, a atividade em 4 salas virtuais. Os meninos, então, se inscreveram na sala que havia interesse por eles, né? Portanto, cada sala tinha uma proposição de debate. A primeira contemplaria futebol e indústria do entretenimento. Ela foi desenvolvida pela professora Marina, de Sociologia, e o professor Alexandre, de Teologia. A segunda sala virtual propôs a discussão sobre mudanças táticas e violência. Essa foi conduzida pelos professores de Educação Física, a Flor e o Vidigal. Na terceira sala, futebol, trabalho, desigualdade, cidadania. Quem desenvolveu essa proposição, essas discussões, fui eu e a professora Nina, professora de formação sociopolítica. E, finalmente, a quarta sala virtual propunha a discussão sobre a contextualização do futebol e o perfil da mulher no romantismo e no realismo. Essa foi, portanto, conduzida por 3 professoras da área de linguagens: a Sandra, professora, portanto, de literatura, a Daiane, de redação, e a Mônica, professora de português. Bem, fizemos ali, a gente fez aqui uma pequena apresentação da cronologia, como é que tudo começou. Eu já disse para vocês que houve uma proposta da professora Sandra. Somado a isso, o coordenador de série, Fernando Melo, nos sugeriu que fizéssemos uma atividade nessa transição da primeira para a segunda etapa, exatamente porque seria o momento também de transição da própria plataforma Moodle para a plataforma Microsoft, do Teams, né, na Microsoft, e que a gente poderia ali, inclusive, experimentar como que isso funcionaria. E
realmente foi o que aconteceu. Então, atendendo não só a demanda que havia do uso da plataforma e, ao mesmo tempo, que isso pudesse contemplar um trabalho que viesse a atender também as demandas conceituais e discussões temáticas das disciplinas, nós nos reunimos e efetivamos, então, a proposta, executamos a proposta, apresentando do dia 4 de maio até o dia 8 para os alunos, para ganhar, inclusive, adesão. Como eu já disse para vocês, não houve nenhuma pontuação nessa atividade, então a gente contava com a adesão dos meninos e acho que conseguimos vender bem o peixe, né? Houve uma adesão bastante significativa, cabia em cada sala 50 alunos e foi, em média, 30 alunos, 30 e poucos alunos em cada sala. Eles, então, foram orientados a escolher um tema e fazer a sua devida inscrição, e aí a gente também acabou aprendendo a fazer, né, e propusemos para eles a inscrição virtual através do Google Forms. Então, mais um recurso que nós tivemos que usar aí, e funcionou super bem, né? Fizemos aí no Google Forms os 4 formulários, onde eles faziam suas inscrições virtualmente e pegavam já o link também de onde seria a sua sala virtual. Aí a gente apresenta algumas imagens que foram feitas no dia, com a participação dos alunos, né, que inclusive abriram a câmera, né, que é algo muito normal que eles fazerem normalmente, e essa atividade, então, foi feita no dia 14 de maio, né, de 10 às 11h45, cada grupo de alunos numa determinada sala, como eu já mencionei, virtual. Na primeira sala, que estava sendo conduzida pelos professores Alexandre e Marina, houve uma discussão, uma abordagem sobre a identidade, a origem do futebol, né? Houve também uma discussão sobre essa distinção entre esporte e espetáculo, como é que o futebol se transforma num dado momento em cultura de massa e, claro, indústria do entretenimento. A sala número 2, ela é desenvolvida conduzida, né, como mediadores, os professores de educação física, Flor e Vidigal. Ambos discutiram com os meninos e abriram o debate sobre o esporte e a transformação dele desde o século XIX até o século XXI, mostrando como que nesse processo houve uma evolução tática. Eu não sei se vocês observaram, o vídeo fala sobre isso, né? As regras, elas eram feitas pelos próprios jogadores das universidades, e a cada universidade uma regra. Portanto, a regra dentro da Inglaterra e das universidades inglesas era uma, lá dentro da Escócia era outra, e assim por diante. Então, isso dificultava, inclusive, até conduzir o próprio jogo. E o futebol e a violência, que é algo que acontece até hoje, que eles vão abordar isso a partir do passado, mas trazendo também para a discussão dessas brigas que ocorrem hoje com as torcidas organizadas. Na sala número 3, que eu e a professora Nina conduzimos, a gente fez uma discussão trabalhando o futebol, o trabalho, a desigualdade, a cidadania, que são temas que são contemplados na minissérie, e daí a gente conseguiu fazer com os meninos discussões bastante densas e interessantes sobre a questão da desigualdade social, né? O futebol nasce como um esporte conduzido pela aristocracia inglesa e, consequentemente, contempla essa aristocracia, no primeiro momento, em detrimento, né, das camadas populares, que também vão se interessar com esse tipo de esporte. Também faz uma abordagem bastante interessante sobre a inexistência das leis trabalhistas, então mostra também o mundo das fábricas, daí deu para a gente trabalhar muito, tanto eu quanto a Nina, que são assuntos pertinentes, né, às nossas disciplinas. Também discutimos com eles a questão dos sindicatos patronais e os sindicatos operários. Isso também é abordado no filme, mostrando como que essa caminhada sindical ela foi longa, né? E por isso hoje defendemos com unhas e dentes, né, os nossos direitos, porque para que de lá do século XIX até hoje emergisse aí os nossos direitos, muita gente tombou por esse caminho, e a minissérie faz essa discussão. Também discutimos nessa sala a questão da origem elitista, né, do futebol, e como é que, pouco a pouco, as camadas populares foram se apropriando, né, e criando espaços do exercício do esporte, que, de alguma forma, dialoga com a questão da própria cidadania. E aí fizemos também uma boa discussão sobre o exercício da cidadania, que
passa a ser construída, essa cidadania que a gente usa hoje, né, que aborda direitos civis, políticos, sociais, que começa a ser construída, obviamente, lá no século XIX, pós-Revolução Francesa. Também exploramos a ideia do campo de futebol como espaço público, né, porque a minissérie mostra muito isso, como é que esse espaço público ele foi pouco a pouco sendo ocupado pelas camadas populares. E trabalha uma discussão muito importante, que eu acho também, que é a flexibilização e enrijecimento das regras, que você pode transpor isso não só para o campo, mas também, claro, podemos fazer essa abordagem na perspectiva da própria escola, né? A gente conseguiu fazer esse exercício de discussão. E há uma frase, né, que é usada no minissérie, que eu acho que também é bastante emblemática, que é para os amigos, os favores, aos inimigos, a lei. Eles usam essa expressão na minissérie quando eles justificam que as regras, né, do futebol lá, elas eram feitas para os amigos, né, e para os inimigos, portanto, as regras seriam, na verdade, a lei que ultrapassava as próprias regras postas pela própria elite. E finalizamos, porque também a minissérie faz essa abordagem bem interessante sobre a cidadania feminina, né, então mostra como que a voz feminina emerge nesse contexto, é o momento das sufragistas, né, do século XIX, é o momento que nasce também o próprio movimento feminista, então foi uma discussão bastante calorosa e interessante. A sala 4, ela foi conduzida pela professora Mônica, que é professora de português, pela Daiane de redação e a Sandra Cis, que é professora de literatura. Elas abordaram, dentro do século XIX, exatamente esse papel feminino que é abordado na minissérie, contemplando lá as mulheres do romantismo e as mulheres do realismo, que são estilos literários, né, do século XIX. Veja bem que a gente conseguiu fazer uma abordagem bastante ampla, né? Então é uma minissérie que eu aconselho, quem não assistiu, vale a pena assistir, porque não contempla só a questão do futebol, né? O futebol ele torna-se um elemento central, sim, mas há múltiplas possibilidades de trabalhar esse documentário, e foi o que a gente fez, né? Exploramos aí, e o resultado, pelo retorno dos alunos, foi bastante positivo. Passo a bola agora, literalmente, né, para minha colega Marina, que vai conduzir a segunda parte da apresentação. Obrigada. Obrigada, pessoal. Jaque, pode deixar que eu agora compartilho a minha tela. Vou compartilhar aqui com vocês. Pessoal, nesse momento, né, a Jaque falou já como é que a atividade foi pensada, como nós nos planejamos, e uma coisa que foi bem legal foi o quanto essa minissérie, né, essa série, pôde proporcionar uma discussão interdisciplinar, né? Então, veio muito na construção dos novos currículos que a gente está sendo estimulado a pensar, e também é um esforço assim, de interdisciplinariedade, né? O que foi bem positivo. E aí, em sociologia, né, especificamente, eu estava terminando um assunto com os meninos e eu ia começar a trabalhar com eles indústria cultural, né? E a indústria cultural tem a discussão do entretenimento, cultura de massas. Então, eu utilizei da oficina criada por mim e pelo Alexandre para começar a introduzir esses conceitos, né? Assim, para trabalhar esses conceitos com os alunos de uma forma ainda muito leve, para depois, quando eu colocasse de fato os conceitos, eles fossem identificando o que eu estava falando. Então, eu vou simular com vocês, rapidinho, um pouco do debate, de como é que foi, como é que aconteceu na nossa oficina, tá? Então, deixa eu aqui compartilhar com vocês. Já deu certo, será? Deu certo, gente? Vocês estão vendo minha tela? Já. Então, a gente está vendo. Momento 2, debate. Bom, então vamos lá. Primeiro, eu quero fazer uma pergunta para vocês. E assim, o nosso debate foi muito dialógico, né? Assim, lá no debate da sala 1. Então, primeiro, eu quero que levanta a mãozinha aqui no Teams, que está na barra superior, quem entender o contexto dessa frase. Quando olho a diferença entre a educação da Finlândia e do Brasil, vejo que é um 7-1 todos os dias. Quem entende essa frase, levanta a mãozinha aqui no Teams.
É um 7-1 todos os dias. Bom, e aí eu vou dialogar com vocês, tá? Não precisa abrir a câmera nem nada, e a gente vai construindo juntos alguns argumentos, né? Pablo, o que te remete esse 7-1? De que você lembrou? Olha, sabemos da nossa fatídica, né? O jogo que fica memorável, né? Então, ao mesmo tempo, qualquer dado que é pesquisado, publicado por órgãos competentes, mostram realmente o desfavorecimento nosso da educação. Então, esse 7-1 vai demorar sair da digestão do brasileiro, ou talvez fique como uma marca memorável, eterna mesmo. Obrigada, Pablo. Quase todo mundo entende, né? Assim, eu acho que todos vocês, alguns de vocês não levantou a mão, mas com certeza a gente lembra de Brasil versus Alemanha aqui no Mineirão, não foi isso? Ô, Maria Tereza, você viu esse jogo? Você chegou a assistir esse jogo da Copa do Mundo? Assisti, né? Quem não assistiu? Fala para nós, onde é que você estava? Como é que foi? O que você sentiu? Eu estava na casa da minha irmã e, assim, eu não acreditava. Inicialmente, eu não estava acreditando. Então, assim, depois do, sei lá, 4-0, não sei, eu parei de ver o jogo. Eu falei, eu não estou acreditando. Parece que eu estou sonhando. Parecia que era um sonho, não parecia que era realidade. Mas o que eu sinto quando eu leio essa frase, né? Eu percebo a superioridade, né? É isso que eu consigo perceber, como a gente viu a superioridade da Alemanha, do futebol, né? Em relação ao Brasil, eu fico vendo exatamente a mesma coisa em relação à educação, só que tem um detalhe, né? A postura dos jogadores, então vamos dizer assim, eles tinham um treinamento. Então, essa superioridade não foi de graça, ela não veio de graça, né? Então, existia treinamento, etc., que os jogadores brasileiros não estavam fazendo exatamente a mesma coisa, né? Então, estavam meio que assim, nós sabemos o que nós estamos fazendo, nós não estamos precisando treinar. Estou tentando, eu não sou muito ligada a futebol, mas eu estou tentando traduzir em palavras o que eu imaginei e trazendo da mesma forma para a educação. O futebol, ele traz boas metáforas, né, para a população brasileira, né, gente? A gente respira futebol. Quarta-feira é um dia sagrado, né, assim, para o Campeonato Brasileiro. Tem aí o final de semana, que é o dia do futebol. A gente estrutura toda uma vida social em torno do futebol, né? E quando a Copa do Mundo é na nossa casa, no país do futebol, a gente tem que lidar com 7-1. Ô, Jaque, sabe o que eu falei com os meninos na hora do debate? Que o psicólogo costuma colocar a mão na ferida individual para a gente tratar essa ferida, né? O sociólogo vai colocar o dedo nas feridas coletivas. Isso é uma ferida para nós, vocês concordam? É uma coisa que mexe muito com a gente, ou não? Eu acho que sim, eu acho que marcou muito para todos. O rosto das pessoas chorando no momento daquilo ali, nossa, foi muito pesado. Eu acho que, sim, marcou e não tem jeito, não. Não, gente, e isso é muito interessante. Pode falar, Jair. Mas tem um contexto histórico aí, daquelas pré-copa, né, manifestação, né, como aquela seleção é convocada, que para mim, assim, que sou um cara muito ligado ao futebol, que gosto muito de futebol, sabe que eu não liguei muito? O que você sentiu, Jéssica? Como é que foi para você? Na hora que começou o jogo, 1-0, 2-0, eu fiquei vendo 3-0, 4-0, 5-0, e morrendo de rir daquele troço. Tipo assim, para mim não foi uma coisa assim, nossa, vou chorar porque o Brasil perdeu. Sabe, já tava um troço assim, meio para lá com aquela seleção. Não sei bem explicar, não, mas tem um troço assim para mim. Gente, eu acho que muito por conta disso, né? E isso que você está falando foi muito legal. Eu estava assistindo um jogo na Prudente com vários amigos, né? Num barzinho ali. Depois de um determinado momento, os brasileiros que estavam naquele lugar, porque tinha alguns alemães também, eles começaram a comemorar os gols da Alemanha, né? Então, é uma característica da cultura brasileira de adaptar muito ao contexto, né? Ele foi fazer piada, ele foi rir, ele se distancia daquilo ali, mas ele, de alguma forma, ele se incomoda, né? Ô, Pablo, você estava com a mão levantada? Quer complementar? Complementando, porque o 7-1, ele não surge por acaso, né? Nada surge por acaso, todo um processo.
Então esse 7-1, na minha opinião, veio para consolidar, para fechar a tampa do caixão ali, com todo respeito ao momento que nós vivemos hoje, de uma geração de jogadores de futebol menos coletiva, mais individualista, mais preocupada com mídia, publicidade, né? Antigamente os jogadores iam para os jogos cantando junto, tocando instrumentos, né? Então hoje cada um desce com seu headphone, seu celular. Então isso não é por acaso. Então o espírito coletivo realmente já ficou um tempo para trás nessa geração de jogadores e é o que eu penso, nada não foi por acaso, simplesmente foi uma coroação negativa do individualismo versus o coletivo. Perfeito. E agora eu vou pedir para vocês usarem a mãozinha novamente. Eu quero conhecer os hábitos de vocês. Eu quero que levanta a mão quem tem um time do coração. E vale cruzeirense magoado também, tá? Ou seleção brasileira, ou um time do coração. Levanta a mão aqui, só para eu ver. Porque agora o cruzeirense está no momento de negação, né? Ok. O Jéssica, o Pablo, a Jaque. Beleza, gente. Gente, futebol, pode abaixar a mãozinha. Futebol é uma coisa que mexe muito com a gente, e bastante com as emoções. E aqui eu vou passar um pouco para vocês sentirem como é que foi o debate com os meninos. A gente, sabe essa coisa legal que a gente está fazendo aqui, de conversar, de falar como foi, das emoções, como a gente sentiu? Isso aconteceu no nosso debate e a gente, para estimular os meninos, a gente pediu para eles vestirem a camisa do time do coração. Por isso que tem várias fotos, né? Eu coloquei só 2 ali na apresentação, mas tem várias fotos dos meninos com a camisa do time do coração, né? Porque isso gera identidade. Então a gente foi discutindo o que era o futebol para cada um. Na ocasião a gente tinha mais de 1 hora, né? Aqui a gente só tem mais 15 minutos. E aí a gente começa a descer o funil da discussão, né? Olha só, a pergunta 3, olha que checkmate. Se somos fiéis aos nossos times, por que os jogadores não compartilham dessa fidelidade? Tanto é que essa semana retrasada a gente teve uma notícia do Thiago Neves no Atlético, né? Alguém viu essa notícia? Quem acompanha futebol, vocês viram ou não? Sim. 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 E como é que foi a reação da torcida? Aceitou ou não? Como é que foi? Repudiou. A ponto do contrato nem ser firmado, né? Eles voltaram atrás. Mas a gente vê que vários jogadores, eles trocam de times, eles não são fiéis aos seus times, né? Eles vão para onde, assim, eles têm uma visão de trabalho, né? Eles são jogadores profissionais. Então, por que a gente tem que ser fiel ao nosso time, né? Na vitória ou na derrota, e o jogador, ele tem que sempre busca geralmente o que é melhor para ele. O que vocês acham que os meninos responderam aqui? Tadadam. Essa daqui é difícil, porque tem muito a ver com a série, né? Então, a gente já começa a pensar, problematizar um pouco de uma coisa que é naturalizada na nossa sociedade, né? Minha fidelidade versus daquela pessoa que me promove o espetáculo. Quer falar, Jaque? Porque, na verdade, o futebol se profissionaliza porque ele se transforma numa atividade, um emprego mesmo para os jogadores, né? E daí, e por que isso? Porque sem o salário, isso vai acontecer também com o parlamentar, sem o salário, as camadas populares elas não teriam como participar de fato disso, né? Não teria como você deixar de trabalhar na fábrica para ir jogar futebol e o dinheiro não ia cair do céu. É interessante essa abordagem, porque essa abordagem é feita também, não na minissérie, né, mas a gente faz historicamente, sobre a questão do parlamentar. Né? Os parlamentares eles não eram, na Inglaterra e nem no mundo inteiro, assalariados. Quem levanta a bandeira de assalariar parlamentar são exatamente os trabalhadores, o cartismo, porque é preciso que o operário, para ter representação dentro do parlamento, ele tenha, obviamente, um salário. Né? Então, essa profissionalização é importante, e foi importantíssima. A gente sabe hoje que se fazem críticas ao jogador na perspectiva deles só pensarem no dinheiro, mas a gente tem que olhar o lado do profissional também. Ele é um profissional, ele investe ali treinamento, a vida dele, inclusive profissional, para chegar onde eles chegam, né? Tudo bem que eu acho que a gente podia ganhar tanto quanto eles, mas de qualquer maneira
é isso, são profissionais. A gente não consegue, porque a gente é torcedor e quer pensar na perspectiva do torcedor. Mas cada um vai realmente trabalhar onde a sua, o seu salário e as condições de trabalho são melhores. Isso é natural, né? É igual a nós também, né? Mesma coisa. E uma coisa que foi bem legal aqui na série é porque a gente tinha 2 times bastante rivais, né? E acontece, então, de um jogador de um time e jogar no outro time. E isso gera, assim, uma indignação social. As pessoas começam a brigar umas com as outras, sabe? É um momento muito crucial ali na série. De não aceitação de um jogador, né? Como aquele sentimento que o jogador traiu um jogador de um clube popular, né? De trabalhadores. Só que aí, gente, olha só que interessante o que acontece. O futebol começa a atrair, como a Jaque falou muito bem, a torcida, novas pessoas populares, né? Então, as pessoas, os donos dos times de futebol, que eram geralmente pequenos burgueses, quando a gente está falando da classe trabalhadora, né? Então, você tinha um pequeno burguês, que ele tinha uma fábrica, enfim, alguns funcionários, e ele bancava ali o seu time de futebol. Esses burgueses começaram a ver isso como uma possibilidade de negócios, e aí eles queriam atrair bons profissionais e pagar por esses jogadores para promover um espetáculo para que mais e mais pessoas viessem assistir ao jogo de futebol, pagassem ingresso, e então a gente estava vendo nascer esse tipo de show, né, que o esporte virou. E aí, gente, sem querer, sem o meu aluno entender, eu já estou falando para eles princípios da teoria da escola de Frankfurt, né? E esse que foi o legal. Então, assim, cada disciplina, né, em cada momento, foi trazendo a sua discussão. No caso da Sandra, do pessoal de línguas portuguesas e tal, acho que a Sandra estava estudando o romantismo e ela ia começar a estudar o realismo. E a série fala um pouco dessa transição, né, da mulher sendo protagonista e requerendo seus espaços. Então, assim, cada professor pôde, de alguma forma, trazer o seu conteúdo para dentro dessas oficinas, o que foi muito positivo, e isso aconteceu quase de forma natural ali para os alunos, né? E olha só, então a gente trouxe algumas reflexões para os alunos em relação à torcida, né? Existe relação entre a profissionalização dos jogadores e a torcida? Também é uma pergunta mais no contexto da série, né? E aí, eu já vou passar aqui para cá, né? Que foi uma discussão que gerou muita, assim, que os alunos se envolveram bastante, falaram muito de muitos casos, de muitas negociações, que eles reagiram a essa informação daqui, ó. O futebol movimentou um total de 52,9 bilhões na economia brasileira em 2018 e 112 bilhões na Europa, né? E aí a gente começou a conversar, né? O que faz o futebol movimentar cifras tão altas? Gabriel, você está aí com a gente? Por que você acha? Qual que é a capacidade? O que o futebol tem que ele consegue fazer isso? Ô Marina, boa noite. Eu imagino que é a questão midiática, né? Os interesses que tem do esporte tá aí, né? De muito tempo, né? Popular no mundo inteiro. E o que os patrocinadores têm de interesse em cima disso, né? Os próprios interesses comerciais da TV, né? Então faz uma economia gigantesca mesmo. Tem público, tem patrocinador, tem muito dinheiro envolvido, né? Os atletas são os próprios artistas da mídia, né? Então, acho que isso aí movimenta o futebol. Dá para falar muito sobre esse tema, né? Mas, na minha opinião, vai por aí, por esse caminho. Gabriel ganhou 10 em sociologia, relacionou a indústria cultural, né, assim, a coisa da indústria propriamente dita, né, de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro, que tem a ver com o capitalismo e esse tanto de coisa, também ao espetáculo que isso se torna, né, e como que isso é aproveitado, né, socialmente na lógica do próprio capitalismo, né, na lógica da produção de cifras, de riqueza, enfim. Gente, mais alguém quer reagir a esses números? São números muito estrondosos, né? Foi um momento que o Alexandre, ele sabe muito de futebol, aí ele começou a trazer, por exemplo, quanto custou a negociação do Neymar, quanto custou a negociação dos jogadores lá do período, né?
E aí foi muito legal, jogadores brasileiros versus jogadores europeus. Então foi sensacional esse momento do nosso debate. E uma coisa muito interessante é que isso daqui foi no início do Teams, da nossa interação com os alunos. E eu vou dizer que até hoje, essa foi minha aula com maior interatividade com os alunos, porque eles realmente participaram, tanto com o microfone, quanto pela câmera, quanto pelo chat. Então foi uma coisa, né, assim, que eles corresponderam e ficaram interessados. E depois mesmo, nas aulas de sociologia, eu não tive tanto sucesso, né? Porque aí na hora de falar do Horkheimer, do Adorno, da teoria, escola de Frankfurt e tal, aí fica mais chato para eles, né? E aí a gente fechou o debate com essa pergunta que, né, assim, que é muito importante no contexto da sociologia, porque ela trouxe a reflexão para o nosso contexto, né? Samba, futebol e carnaval são alguns itens da identidade cultural do Brasil, e como que os alunos, né, como que eles achavam que o futebol se tornou uma paixão para os brasileiros. E aí é uma questão muito reflexiva, né? E aí eles tinha alguns que falavam dos ingleses que vieram para o Brasil, outros já falaram da questão cultural, enfim, foi, né, assim, eles acabaram que tentaram fazer essa análise. Bom, sobre o debate mesmo, foi só para sentir um pouco a energia de como é que foi, né? Durante a dinâmica, a gente trouxe vários elementos, foi uma aula muito dialógica, e nessa aula, sem os alunos quererem, no caso de sociologia, eles já foram interiorizando os conceitos que eu queria que eles soubessem, né? Por exemplo, de entretenimento, de indústria, de como transformar isso no espetáculo, como fazer com que isso se torne uma atração para as massas, né? E depois a gente foi estudando isso na segunda etapa. Bom, eu terminei aqui e eu queria saber se alguém gostaria de falar alguma coisa, né, dar algum feedback em relação à atividade que a Jaque e eu mostramos para vocês. O que vocês acharam? Jaque, quer falar alguma coisa antes? Eu só queria dizer também que a gente fez uma outra atividade similar a essa, né, Marina? Talvez com menos preparação, mas que eu acho que funcionou bem também. A gente fez uma atividade com os meninos agora há um mês, né, sobre as fake news, que também foi bem interessante. Envolvemos também as disciplinas da área de humanas, e agora estamos organizando eu, a Marina e o Alexandre e a Nina, com a Daiane também, nós vamos fazer agora uma atividade com eles, mais ou menos dessa forma, sobre Vidas Negras Importam. E eu acho que vai ser bem interessante, né? A Marina vai convidar, né, o professor da universidade, do Rio de Janeiro ou da Bahia, Marina? A gente vai fazer um convite, né? Vamos ver qual que aceita. Um da Unicamp e um da Universidade Federal da Bahia, que são referências no tema. Pra gente, eu acho que tem funcionado bem, eu acho que a adesão tem sido bem interessante. Mas é isso, deixa o pessoal falar. Beleza, eu acho que a Tati está com a mão levantada, depois o Pablo. Tati, isso, o microfone está desligado. Nossa, eu tô falando aqui já tem uns 5 minutos. Imaginei. Obrigada, Pablo. Então, primeiramente, queria parabenizar mesmo, fiquei encantado como fluiu o assunto entre diversas disciplinas. E a minha pergunta é sobre o preparo para a atividade, como que vocês fizeram para divulgar, para encantar os meninos, para eles assistirem a série, porque eu vi que a Jaque falou que foi justamente na virada da plataforma, né? Então, como que foi feito esse engajamento? Bom, primeiro, acho que teve duas coisas que contaram, né? Os meninos estavam muito cansados, eles estavam vindo da semana de prova, e aí cada professor disponibilizou uma aula para ele assistir um episódio naquele horário, né? Então, eu cedi uma aula, a Jaque cedeu uma, a Sandra outra, então os alunos podiam assistir a série durante o período de aula. Eu acho que isso foi uma estratégia, né? E também a gente falou com eles com uma semana de antecedência para eles assistirem. E os professores foram falando assim, durante a aula mesmo, né? Mas não teve nada além disso, não. Teve, Jaque? Eu acho que foi isso, né? O microfone, Jaque. Foi a divulgação mesmo com os alunos, os professores, e fizemos isso que você disse, né? Criando aí mecanismos para que eles pudessem assistir. Ok. Excelente, gente. Obrigada. Obrigada.
Ainda bem que eu escrevi na sala certa, depois que eu vi que era a Silvia dando as dicas de tecnologia. E a série do English Game que eu assisti na hora que lançou, na primeira semana que lançou, eu assisti. Achei espetacular. Né? Então foi bem legal. Então, parabéns às 3 aí, que eu ganhei a noite aqui na quarta-feira no nosso grupo. Né? E quero dizer que isso vale mais do que muitas aulas. Tá? Então, os meninos aprenderam, vocês sabem disso, né? Vocês são professoras. O que essa parte, a educação está evoluindo para essa forma, né? Interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar, onde o conteúdo, a teoria vai sendo incorporada dentro de um contexto. Então, vocês fizeram show, tenho certeza que os meninos aprenderam muito mais em todas as disciplinas do que tivessem assistindo, sentado, tanto na sala, tanto em casa. Então, parabéns. Obrigada. Acho que o Mário agora, né, Mário? Depois a Silvia. Boa noite, gente. Eu estou aqui quietinho, mas eu fico quieto quando eu estou aprendendo, tá? E aprendi muito com vocês, e essa aula foi uma aula, além de aprendizado, de motivação, né? E mostra para nós, professores, como que nós precisamos nos encontrar e ter tempo para encontrar, para realizar trabalhos tão importantes, né? Assim, interdisciplinar, transdisciplinar, certo? E mostrar para os alunos que a escola é um local onde ele vai obter prazer, não é? Prazer, tanto na escola quanto no conhecimento. E a coisa flui de forma tão maravilhosa, né? Assim, da forma que vocês fizeram, tá? Parabéns mais uma vez, também com professores impecáveis aí, Jaque, Marina e os demais, né? E eu só tenho a agradecer aí pelo aprendizado. Muito obrigado. Obrigada, Nardão. Silvia. Acho que a Silvia pode falar e depois a gente caminha para fechar, né? Tá. Eu só queria parabenizar também, que eu acho sensacional, e a gente sempre é aluno e está sempre aprendendo, né? E quando a gente quando vocês utilizam coisas assim também de série, que hoje está assim, o boom da gente assistir série e ficar fascinado em algumas séries, e trazer isso junto com outras disciplinas, ter essa interdisciplinar é muito bacana, e os meninos gostam demais, eu gosto demais, e eu acho que a gente aprende muito mais com os conceitos que vocês vão abordando, então, assim, sensacional, achei muito bacana, viu? Legal, pessoal. Aproveitar esse momento também para falar da Silvia, repercutir a apresentação dela, que foi muito boa, aprendi muito. Silvia, todos os meus e-mails têm senhas vazadas. Estou desesperada, vou trocar tudo daqui a pouco. Foi sensacional também, a gente agradece muito a sua participação e do Bruno na primeira exposição, porque é muito relevante, muito bom. Que bom. Jaque, você, para fechar? Isso, eu quero agradecer também, né, os colegas que tiveram aí a paciência de nos ouvir, né, e podermos estarmos juntos, né, que eu acho que é o mais importante. A distância tem apertado bastante, é sempre bom poder falar com os nossos iguais. E agradecer a Silvia, o Bruno, né, pelo aprendizado aí, a gente vive, eu que lá escrevo minha senha no papel, fui eu que coloquei. Mas é isso. Um grande abraço e agradeço a todos. E vamos para o descanso, né? Gente, muito obrigada a todos. Palminhas de distância, né? Valeu demais. Eu acho que é isso. Acho que a gente terminou. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem alguma consideração? Boa noite, né, gente? Bom descanso. Valeu demais. Ótima quarta. É isso aí. Vamos quartetar, né? Super poderosas as 3 aí. Nota 1000. Gostei muito. Obrigada, gente. Beijo para vocês. Tchau, até beijo. A próxima. Beijo, tchauzinho. Boa noite. Já que você pode parar. Você começou a gravação, né? Foi.